quais são os maiores erros de traduções bíblicas que você encontrou ao longo de todos esses anos estudando e se aperfeiçoando? E como a gente tem certeza da Bíblia correta? Porque eu acho que essa é uma questão que as pessoas questionam muito, né? Existe a possibilidade de elas estarem lendo uma Bíblia incorreta? Existe essa possibilidade? Então, vamos lá. Essa questão da tradução da Bíblia, ela passa mais pelo conhecimento que a gente tem hoje, né, do que propriamente da gente estar lendo a Bíblia errada, né? Por quê? Porque os manuscritos bíblicos, eles estão muito bem atestados, né? A gente tem os manuscritos do Antigo Testamento, né, que a gente chama de texto massorético, onde ele está quase todo em hebraico, com alguns poucos capítulos em aramaico, e os textos do Novo Testamento, aquilo que a gente chama dos códices completos, uma série de papiros, né, e de outros manuscritos que estão em pergaminhos. Então os estudiosos comparam, e tem uma discussão pequena de coisa que na maior parte é totalmente irrelevante, de uma pequena variação de um grupo de manuscritos do Novo Testamento. Então, de modo geral, a questão não está aí. A maioria dos brasileiros, né, de contexto evangélico vai usar uma Bíblia que a gente chama de João Ferreira de Almeida. Isso. Então, João Ferreira de Almeida, no século XVII, ele se converteu e ele começou a traduzir a Bíblia ainda como adolescente, ele não tinha nem 18 anos de idade. E naquele tempo, os recursos são muito limitados. Ele não tinha acesso a uma biblioteca, né? E ele fez o que foi possível na época dele. Ele terminou o Novo Testamento em 1681. E ele não conseguiu terminar o Antigo Testamento, ele faleceu antes. Quem terminou foi um holandês chamado Jacobus Oppen den Akker. E todo esse trabalho só ficou, vamos dizer, pronto em 1748, né? E a Bíblia foi finalmente impressa e divulgada em 1753. Então, o que acontece? O conhecimento que o pessoal tinha na época sobre a história antiga, até mesmo de detalhes das línguas originais, arqueologia, é muito limitado. Então, e além disso, eles colocaram isso numa linguagem que era uma linguagem do século XVIII. Né? Se você pegar o original do João Ferreira de Almeida, você não vai entender metade. Porque, então, por exemplo, o texto que fala do Pai Nosso, né? Não nos deixes cair em tentação, no original do Almeida está não nos metas em tentação. Eita. Então, isso era o português do século XVII. A Dona Maria já complicou para Dona Maria. Não, acho que para todo mundo, ninguém entende uma linguagem dessa, né? Então, o que acontece? Os estudos aprofundados hoje, que a gente tem com tudo, permite um conhecimento mais aprofundado. Então, de certa forma, pode dizer que a ciência contribuiu com o conhecimento mais aprofundado de Deus. Lógico. Então, não seria errado a gente afirmar que a ciência ela é positiva quando usada da forma certa. Imagina né? o que é consultar um médico no século XVIII, né, e um médico agora, no século XXI. Você vai fazer uma tomografia computadorizada, uma ressonância, uma cirurgia por laparoscopia, né? Então, fui em lugares do mundo onde tem pouca tecnologia, as pessoas tiram dor botando sanguessuga do indivíduo. Né, Verdade. Então, quer dizer, no século XVIII fazia isso também, até mesmo na Europa, né? Então, aí o conhecimento, isso significa que as traduções mais recentes, elas foram feitas por vários especialistas, com muitas ferramentas, com muito conhecimento aprofundado, e eu diria assim, que algumas bíblias muito antigas, elas são difíceis assim de serem úteis, não porque elas estão erradas, é que elas não estão aperfeiçoadas e elas não são mais compreendidas. Por exemplo, você pega uma versão bem antiga de Almeida, ela diz lá em Efésios que não haja entre vós chocarrices.
Ninguém conhece a palavra. A pessoa na hora entende cachorrice. É. Eu já vi uma pessoa falar, meus irmãos, olha a Bíblia, fala, não tem Quem é que vai lá no dicionário procurar entender o que significa, né? A pessoa vai ter uma interpretação com base naquilo que ela acha e ela vai ter a própria. Imagina, vitupério, impudicícia, injúria. É oração em línguas, né? O cara ouve certas A pessoa palavras. está sendo batizada no Espírito Santo. Então, poder total, né? Então, aí não dá, né? Agora, é claro que tem alguns textos, assim, que a tradução, ela não traz o significado em conformidade com o original, porque, às vezes, traduzindo uma palavra literalmente sempre, ela não pega exatamente o sentido que aquilo tem naquele contexto. Então, por exemplo, quando eu falo que Jesus veio da casa de Davi, pensa uma pessoa que nunca ouviu nada de igreja e fala, não, Jesus, quem que é Jesus? Ele está vindo da casa do pai dele? Não, ele veio da casa de Davi, né? Ele estava lá tomando um café com Davi e voltou. Mas casa de Davi não é a casa onde Davi mora, é a dinastia de Davi. Então, essas imperfeições, elas podem aparecer no texto. E aí, o que acontece? Uma tradução que eu poderia dizer assim, exageradamente interpretativa, ela pode ter problemas, né? No sentido em que os tradutores podem conduzir o texto de uma maneira que tem a ver com um jeito dele pensar, né? E aí ele acaba esse complicando. É o ponto, né? E uma tradução que também não faz um trabalho, digamos, linguístico responsável, ela também pode deixar a coisa de um jeito que ninguém que leia vai entender o que. Eu me lembro na versão antiga que dizia, meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Imagina um cara novo convertido, né? O sujeito perdeu a linha, foi lá com os amigos no bar, derrubou todas e depois ele fala, puxa, grande gozo quando cairdes em várias tentações. A tradução está errada. Né? A palavra perasmos do grego, ela tem um sentido de tentação ou de prova, ou de provação, ou de teste. E nesse caso não são tentações. Então, quer dizer, meus irmãos, tenham grande alegria quando passarem por diversas provações, e não quando cair em tentação.